Abraão disse: o Senhor proverá. Prover não é somente dar. Prover quer dizer pró, adiante, ver, visão. Quer dizer, Deus está vendo lá na frente. Quando Abraão chega naquele monte, a Bíblia diz que um anjo fala em alta voz: não faças isso. Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro que oferece em sacrifício em lugar do seu filho. Eu pergunto, onde estava esse cordeiro que Abraão não viu antes? Ele estava ali desde o começo. Para Abraão, ele apareceu naquele momento. Se essa história que nós lemos no capítulo 22 fosse a história de Deus contada para ele mesmo, como um diário de Deus do que aconteceu, eu diria como seria. Ela iria começar do final. Porque Deus sempre termina para então a gente começar. O que é que eu quero dizer com isso? Deus iria preparar o lugar de provisão, o lugar onde o Senhor provê, iria montar o cordeiro, o cenário ideal para Abraão perceber que o Senhor sempre provê. Depois que ele prepara tudo, ele vai até Abraão. E ele diz: vem para um monte que eu vou te mostrar. Veja, ele termina para depois você começar. Deus já estava no futuro de Abraão. E o futuro seu é tão certo para Deus quanto o seu passado é certo para você. Eu quero perguntar para você entender melhor o que eu quero dizer agora. Onde você viveu a sua infância? Qual cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E se eu dissesse para você que você não viveu no Rio de Janeiro? Eu vivi lá. Como você sabe que você viveu lá? Porque eu estava lá. Você estava lá? Bom, eu não tenho como convencer que ele não estava no Rio de Janeiro, porque por mais que eu argumente, ele vai dizer: pastor, não adianta, não venha com malabarismo, não confunda a minha cabeça. Eu estava lá, eu lembro. Você não vai me confundir, você não vai implantar um passado diferente para mim. Agora perceba o que eu disse. O seu futuro é certo para Deus, como o seu passado é certo para você. Amém. Senhor, como você tem tanta certeza que vai acontecer assim? Filho, eu já estive lá. Entenda, profecia é quando Deus visitou o teu futuro e Ele voltou do teu futuro para dizer para você como é. Profecia é uma sinalização, é uma antecipação de intenções. Primeiro Deus termina e depois você começa. Quando você começa debaixo de uma palavra profética, você tem que entender: você está começando algo que já foi terminado. Amém. Como assim, pastor? Imagine que nós vamos construir algo. Você tem muitos personagens numa construção, mas eu quero citar dois aqui: o arquiteto e o pedreiro. Olha que interessante. O pedreiro só começa quando o arquiteto termina. Não é assim? Eu queria que você olhasse para o seu vizinho. Se ele for tímido, olhe bem nos olhos dele. Diga para ele: meu irmão, nessa história que o pastor está falando, você só é o pedreiro. O arquiteto já desenhou. Deus já desenhou um projeto para você. Ele diz: eu é quem sei, os planos que eu tenho ao teu respeito são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ele sabe os planos, Ele sabe os projetos, e quando você está debaixo desses planos, você não precisa pedir a Deus para abençoar. Porque o problema é que a gente faz os nossos planos e está pedindo a Deus para abençoar. Mas quando você entra no plano dele, o plano já é abençoado. Aleluia! É Ele quem está interessado em fazer com que se cumpra. Eu é quem sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho ao teu respeito. Profecia, então, é quando o Senhor nos sinaliza. Para que serve uma sinalização? Se você está em uma estrada e você vê uma placa, o que é que essa placa faz para você? A placa de estrada serve para antecipar atitudes. Então, por exemplo, se você está dirigindo e de repente você vê aquela placa curva sinuosa, o que é que você faz?
você começa a diminuir a velocidade, você começa a ficar mais atento ao que está ao seu redor, você muda o comportamento antes de entrar naquela curva. É para isso que serve uma profecia. Ela está antecipando uma atitude em você. E ainda tem gente que está dizendo, não, mas eu recebi essa palavra, eu não estou vendo nada. É porque a profecia é uma sinalização de algo que você ainda vai ver. Se você esperar entrar na curva para diminuir a velocidade, você vai sair da estrada, você vai ter um acidente. Se você esperar acontecer para mudar o seu comportamento, essa profecia nem vai chegar a se cumprir na sua vida. Ela antecipa atitudes. Agora, uma sinalização também serve para nos motivar. Eu quero que você abra comigo em Salmos, no capítulo 77, Salmos 77, aleluia. Salmos capítulo 77, a partir do versículo 7, aleluia. Olha o que a sua Bíblia vai dizer. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? O salmista aqui estava murmurando, ele estava reclamando. Algumas pessoas, se fossem muito sinceras nesse momento, talvez em alguma área da sua vida, pudessem desabafar e dizer, olha, parece que o Senhor esqueceu de mim nas minhas finanças, parece que o Senhor esqueceu de mim na minha saúde, parece que o Senhor esqueceu de mim no meu ministério, parece que Ele esqueceu de mim no meu casamento. Agora ele continua falando, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou a sua compaixão. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Tem algumas pessoas que pensam, não, eu acredito, eu acho que Deus não age mesmo na minha vida nessa área. E o que é que você faz quando esses pensamentos começam a vir à sua cabeça? Você lembra das profecias. Você se sinaliza com aquilo que te motiva. Sabe o que acontece quando você está dirigindo numa estrada? Especialmente quando a gente não tinha aqueles aplicativos como o Waze e como tantos outros que dizem todos os detalhes da rota e tráfego. E você vem numa viagem longa, você já está cansado, sua atitude de dirigir já é relaxada. Mas de repente você vê uma placa, Parnamirim a 10 quilômetros. O que acontece? Você se anima, você se ajeita, você acelera um pouco mais, você diz, está perto, vai acontecer. Você já começa a lembrar da sua casa, do cheiro da comida. Rapaz, vai ser bom, vou abraçar a minha filha, a minha esposa. É isso que uma profecia faz, é uma sinalização. Você às vezes está desmotivado, mas vem a placa, Deus mostrando para você, 10 quilômetros, está bem pertinho. Aquele que há de vir virá e não tardará. Só mais um pouquinho de tempo, como a Bíblia diz, está chegando. Nessa noite eu não quero trazer uma profecia nova para você. Eu só quero fazer você lembrar das palavras antigas e ouvir o próprio Deus dizendo para você, está chegando. Parece que eu fiquei 2 anos rodando no meio de uma pandemia, as coisas não estavam acontecendo, mas hoje o Senhor colocou uma placa, 10 quilômetros, está chegando, está bem mais perto do que você imagina. Aleluia, diga comigo, vai acontecer. Olhe para o seu vizinho, me ajude a pregar para ele nesse momento. Diga para ele, meu irmão, está mais perto do que você imagina. Aleluia, 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 aleluia. Eu não estou falando isso para empolgar você. Eu não sou animador de plateia, eu sou pregador do Evangelho. Eu estou falando uma palavra da parte de Deus. Ou você pega isso pelo Espírito, ou você fica somente assistindo uma palestra. Deus está dizendo para você, acelere, porque está mais perto do que você pensa. Aleluia, não desanime, levante-se, mude a sua postura. Você está prestes a chegar lá. Agora veja, depois de toda essa murmuração, desse questionamento, será que Deus esqueceu? Será que Ele não tem mais misericórdia? A mão dEle não age? Olha qual foi a solução. Versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor.
recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E aí ele já começa a mudar o discurso. Quando ele lembra do que o Senhor já fez, ele diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Você não serve ao grande eu era, você serve ao grande eu sou. E quando você começa a lembrar do que ele já fez, como o salmista disse: bendize a minha alma, meu Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, como o mesmo salmista disse: entrai para as suas portas com murmuração, com ações de graças. Lembra, você que está passando por alguma crise financeira, lembra que você já viveu outras crises, o Senhor te livrou delas. O mesmo Deus que fez você sair daquela crise é o Deus que você vai sair da crise de agora. Você que talvez esteja enfrentando alguma enfermidade, lembra que Ele uma outra vez já livrou você de enfermidades. O Deus que livrou daquela enfermidade é o Deus que vai livrar dessa agora. Você que está diante de uma situação difícil, lembra, começa a lembrar, faz como Davi, que certa vez se apresentou diante de Saul, quando ele estava para enfrentar o gigante, e ele disse: espera aí, Saul, espera aí, uma vez um leão veio tomar as ovelhas do meu pai, e o meu Deus me livrou das garras daquele leão. Uma outra vez um urso veio e tentou tomar as ovelhas de meu pai, e o meu Deus me livrou das garras desse urso. E o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, é o Deus que vai me fazer vencer esse gigante. Quando você começa a lembrar, você volta para aquela sala dos troféus. Eu lembro, Senhor, desse livramento. Parecia que não tinha mais jeito. Sabe que a gente esquece muito rápido do que Deus já fez por nós? Mas quando nós temos um coração de gratidão, guarda isso. A gratidão celebra o presente, cura o passado e cria o futuro. A gratidão abre portas. Entrai por suas portas com ações de graças. Antes de murmurar de qualquer coisa, obrigado, Senhor. Porque o Senhor já me livrou antes e vai livrar de novo. Aleluia, Ele vai fazer de novo. Diga comigo, Ele vai fazer de novo. Aleluia. Deus falou. E agora? Eu quero que você guarde as palavras proféticas. Eu não recebo uma profecia que eu não procure gravar, que eu não procure anotar, porque em algum momento eu vou me lembrar, eu vou voltar para essas profecias sempre que eu tiver um problema. A Bíblia mostra que as promessas do Senhor revelam um pouco do seu modo de agir. O Salmo 119, no versículo 16, o salmista diz: eu meditarei nas tuas veredas. Eu meditarei no teu caminho, no teu jeito de fazer as coisas. Agora, eu queria ensinar um pouco para você o que fazer quando nós recebemos uma profecia da parte de Deus. E eu queria falar aqui sobre 6 pontos. E eu quero mesmo que você possa anotar, que você possa meditar sobre essas coisas. Talvez esse ensino não faça você correr na unção essa noite, mas pode fazer a tua vida correr e decolar para novos níveis. Talvez não arranque muitos aleluias e glórias a Deus em alguns momentos, mas pode arrancar grandes resultados para você nos próximos meses e nos próximos anos. O que fazer quando nós recebemos uma profecia da parte de Deus? Deus falou, e agora? O que é que eu faço? Abra comigo em Números, no capítulo 13, e versículo 1. Números, capítulo 13 e versículo 1. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida no nosso meio, a passagem dos 12 espias. Quantos aqui podem me lembrar, por favor, o nome de 3 espias? Só 3 dos 12. Josué, Caleb e... São 12. Eu quero dizer para você que você foi levantado por Deus para estar entre aqueles que serão lembrados. Aleluia. Sabe, eu costumo dizer que as pessoas só são lembradas pelos problemas que resolveram ou pelos problemas que criaram. Eu acredito que você vai ser lembrado por aquele que resolve problemas, por aquele que alcança promessas,
Você não vai ficar no meio desses 10, você vai ficar no meio dos 2 que tinham um espírito diferente. Porque eles entenderam as profecias e eles se aplicaram para, firmado nelas, combater o bom combate. Veja o que a Bíblia diz em Números, no capítulo 13 e versículo 1. E o Senhor disse a Moisés, então Deus falou: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. O que é que Deus fez? Diga comigo, Deus deu a terra. Deus falou, essa terra é sua. Se você estudar o original, você vai ver que a palavra mostra mesmo uma expressão que está no passado. Ele deu, fato. Agora, o que foi que Moisés fez em seguida? Será que ele disse, bem, Deus deu a terra de Canaã, então agora simplesmente vamos todos, os 600 mil homens, mais as mulheres e crianças, e vamos entrar despretensiosamente, sem nenhum estudo, sem nenhuma preparação, sem nenhuma antecipação, porque se Deus falou, vai acontecer e eu não preciso fazer nada? Não. Veja o que aconteceu. Você pode ler toda a passagem depois com mais calma, estudar um pouco. Você vai tirar muitas verdades desses versículos. Mas eu queria que você prestasse atenção no que diz o versículo 17. Números capítulo 13 e versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe. Não foi Deus quem disse que eles deveriam subir pelo Neguebe. Foi planejamento. Diga comigo, planejamento. Então, perceba, a primeira coisa que nós devemos fazer, uma vez que Deus fala, uma vez que Deus traz uma profecia, é não se esquecer do planejamento e da preparação. Diga comigo, planejamento e preparação. Falta de planejamento e preparação é um dos maiores assassinos de profecias na vida dos crentes. Ele continua dizendo: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. O que é tudo isso aqui? É justamente a parte que você deu menos amém, que você deu menos aleluia, que te motiva menos, mas é fundamental para o cumprimento de uma profecia na tua vida. Deus falou, e agora? Agora eu planejo, agora eu me preparo. O que Moisés estava fazendo aqui era mostrar que fé não é uma licença para a negligência. O que Moisés estava mostrando aqui foi que Deus não é contra o nosso planejamento, desde que a gente planeje para alcançar o que Ele prometeu. Em outras palavras, a profecia faz o coração identificar o destino. E quando o coração identifica o destino, a mente vai precisar traçar o mapa. Você vai precisar aprender a escrever a visão de caneta. E os métodos, os processos, os protocolos de lápis. Porque as estratégias vão mudar ao longo do tempo. Desafios vão aparecer, circunstâncias vão aparecer, mas a visão precisa estar escrita de caneta. O que Deus falou vai acontecer. Vão ter alguns percalços, eu vou precisar fazer alguns cálculos. As pessoas, por exemplo, dizem, olha, Deus falou comigo que eu vou ter uma empresa, mas eles acham que se Deus falou, Deus vai levantar um patrocinador que do nada vai dizer para você, a empresa está aqui, somente assine e ela é sua. Mas o fato de Deus falar que você vai ter uma empresa não te exclui da necessidade de fazer uma análise de mercado daquele negócio. Quem são os meus concorrentes? Qual é o meu público-alvo? Quem seriam os meus fornecedores? Qual seria o melhor lugar para eu implantar o meu negócio? Seria num bairro mais nobre? Seria num bairro mais popular? Qual deve ser a minha estratégia de marketing? O que é que você está fazendo? Você está espiando a terra e você está sobrenaturalmente natural. Ou seja, fazendo um planejamento natural debaixo de uma perspectiva sobrenatural.
Deus falou comigo sobre ter uma aeronave há 5 anos atrás, e o que foi que eu fiz? Eu entrei num curso para piloto privado. Só que eu não tinha dinheiro para um avião, eu não tinha nenhum conhecimento sobre aviação, e eu não tinha nenhuma pessoa por perto da minha esfera de convivência que já teve alguma aeronave. Então, fazer um curso de aviação sem ter nenhuma perspectiva parecia muita loucura. E vai parecer loucura quando você começar a planejar certas coisas. Mas não se preocupe, porque as pessoas que não vão para a mesma festa que você vai, não vão estar vestindo a mesma roupa que você está vestindo. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso. As mulheres normalmente entendem melhor esse exemplo. Quando uma mulher vai para um casamento, ela se produz e ela veste algo que ela não vai vestir na sala para assistir alguma coisa à noite. E aí ela de repente está saindo de casa ou está entrando num elevador. A vizinha olha para ela e fica espantada com aquela produção. Não é uma produção para o dia a dia. Se for um homem no Nordeste, eu não sei se aqui vai ser exatamente assim, que olha para um outro homem muito arrumado e ele diz: ei, vai fazer exame de fezes? Não sei se você já viu essa expressão. Mas não é normal você entrar em um ambiente e ver uma pessoa vestida completamente contrária àquele ambiente. Mas o que é que aquela pessoa faz? A primeira coisa que ela faz para justificar as suas vestes é dizer para onde está indo. E dizer: olha, nós estamos estranhos um para o outro, nós estamos diferentes, mas é porque eu estou indo para um lugar diferente do seu. Que você entenda, tem que você precisa ter, que vão parecer estranhos para outras pessoas. Alguns vão questionar que você está estudando demais, mas talvez essa pessoa não vai fazer o mesmo concurso que você vai fazer. Algumas pessoas talvez estejam questionando que você esteja orando demais ou que você esteja servindo demais, mas essas pessoas não vão chegar no mesmo ministério que você vai chegar. Algumas pessoas estão questionando que você está abdicando demais de algumas coisas, mas elas não vão ter os mesmos resultados que você. A gente vive numa sociedade que olha para os progressos, mas nós precisamos olhar para os processos, porque o progresso sem processo vai simplesmente esmagar a sua vida. Diga comigo: planejamento e preparação. Falei uma vez com uma mulher e ela disse: Deus trouxe uma palavra, uma profecia que o meu marido ia se converter. Tem 5 anos e eu estou esperando nessa palavra, mas parece que a profecia não se cumpre. E eu perguntei para ela: quantos livros sobre família você já leu? E ela disse: nenhum. Quantas conferências sobre família você já participou? E ela ficou olhando num silêncio que eu entendi que a resposta era nenhuma. Quantas pessoas experientes nessa área você já procurou para um aconselhamento, para uma orientação? Nenhuma. E eu disse: você não está buscando, você não está combatendo o bom combate firmado numa profecia, você só está sonhando. E tem pessoas que recebem uma palavra profética e elas ficam sonhando, montam a rede, preparam a limonada e dizem: se Deus falou, vai acontecer. E elas confundem esperar em Deus com preguiça. Deus chamou você para ser um grande pregador do Evangelho. Então o que é que você vai fazer? Antes de ser um grande pregador, você vai ser um grande estudioso do Evangelho. Aleluia. Não espere o primeiro convite para a pregação acontecer para você começar a estudar a Bíblia. Comece a estudar o tema que Deus falou que você vai pregar. Comece a se preparar para essas coisas. Amém? Então, o primeiro ponto: não se esqueça do planejamento e da preparação. Diga comigo: planejamento e preparação. Segundo ponto: não se intimide com os desafios. Amém. Aleluia. Abra comigo agora no versículo 28 de Números 13. Vamos ver o que aconteceu com esse povo. Depois de voltarem daquele lugar, eles deram um relatório. O versículo 27 diz: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 31 diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
O que acontece é que primeiro nós recebemos uma promessa de Deus. E a gente olha para a promessa e a gente pensa, a promessa é boa? A terra que Deus prometeu é boa, de fato, mana leite e mel. Mas aí a gente começa a planejar. E às vezes no planejamento a gente se envolve tanto nos desafios, a gente se envolve tanto nos detalhes, a gente começa a perceber quanto vai ser necessário e parece que esse dinheiro ainda não está no meu bolso. A gente começa a perceber quantas pessoas vão ser necessárias e a gente olha ao redor e parece que não tem gente o suficiente. A gente começa a perceber quantas ideias são necessárias e parece que essas ideias ainda não estão todas na sua cabeça. E você diz, bem, a terra é boa, mas o povo é gigante, isso, e você começa a se intimidar com os desafios. Mas se você quer cumprir as promessas de Deus na sua vida, você precisa aprender a não se intimidar com os desafios. Algumas pessoas dizem, pastor, mas o que Deus falou está fora da minha capacidade, está fora do meu orçamento, está fora da minha força, está fora da minha inteligência, está fora do meu grau de relacionamento nessa cidade. Será que foi Deus quem falou? É justamente o fato de ser além do que você consegue que prova que foi Deus quem falou. Porque se você conseguisse fazer na sua força, Deus não precisava falar, você ia e fazia. Agora, Deus se chama para fazer algo, não na sua própria força, para que você não dê os passos e olhe para trás e diga, glórias a mim. Olha como eu sou desenrolado, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou bem relacionado, olha como eu sei fazer as coisas. Não. Deus, Ele chama você para fazer algo além da sua capacidade. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas, vem. E eu não sei ainda como fazer tudo, mais sob uma palavra. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra, vem. Pedro combateu firmado numa palavra profética. Ele estava caminhando na palavra de Jesus. E então ele deu o primeiro passo e ele percebeu que estava firme. E aí você não tem o dinheiro, mas você dá mais um passo e o recurso começa a chegar sobrenaturalmente por causa da obediência. E aí você dá mais um passo e as pessoas que não estavam pegando junto começam a se somar e o projeto começa a ganhar forma. Você dá mais um passo, seus olhos espirituais se abrem e você começa a ver coisas que você olha para trás e diz, como é que eu não via isso antes? Estava a solução aqui o tempo todo. Você dá mais um passo, você começa a experimentar milagres extraordinários da parte de Deus. E quando você chega lá e olha para trás, lembra de onde você saiu, você vai reconhecer, tinha que ter sido Deus, e Ele vai receber a glória. As pessoas vão dizer, fala a verdade, você não é tão inteligente assim para fazer isso, você não tem tanto dinheiro assim para fazer isso, você não é tão conhecido assim para fazer isso, qual é o segredo? E você vai dizer, tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem que haver uma diferença na sua vida, meu irmão, porque você está firmado nessa palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. Manda uma palavra, Senhor, e eu sei que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, não se intimide. Aleluia. Olhe para o seu vizinho, diga para ele, não se intimide. As portas que Deus abre não são isentas de desafios. Você pode ler isso depois em 1 Coríntios 16, versículos 8 a 9. O apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, diz, uma grande e oportuna porta se me abriu em Éfeso, e há muitos adversários. A maioria dos crentes iria pensar, se Deus abriu a porta, então agora não tem mais nada para fazer, só descansa. Mas Paulo disse, não, tem muito adversário justamente por ter sido uma porta de Deus. Jesus certa vez disse, passemos para outra margem. E quando eles entraram no barco, veio uma tempestade. Se Jesus pensasse como a maioria dos crentes de hoje pensam, ele iria dizer, eu acho que não foi de Deus não essa ideia. Porque uma tempestade dessa, misericórdia. Pastor, estava tudo bem na minha vida, de repente eu disse que ia fazer o rema. Parece que começou umas circunstâncias a aparecer, não sei se tem alguma coisa a ver. Será? Será que essa tempestade foi fruto do acaso ou ela foi enviada? Você precisa entender cada coisa que chega à sua vida, de onde vem.
Porque se você não souber se veio dos céus ou do inferno, você não vai saber se você recebe ou repreende. Aquela tempestade não era do acaso. Aquela tempestade veio do inferno. E se veio do inferno, Jesus tinha todo o direito de mandar de volta para o endereço de origem. Amém. Aleluia. Ele repreendeu os ventos e ele seguiu na mesma direção. Aleluia. Por quê? Porque estar debaixo da vontade de Deus não quer dizer que você não vai ter adversários, que você não vai ter desafios. Davi recebeu uma promessa, a promessa foi que ele seria rei de Israel, e o que ele encontrou não foi um trono de 3 metros de altura, foi um gigante de mais de 3 metros de altura, porque às vezes, presta atenção nisso, os desafios, ou melhor, as oportunidades de Deus para a tua vida vão vir disfarçadas de desafios. Aleluia. Aleluia. Você pede uma promoção e aí vem um grande problema para você resolver. Mas a resolução daquele problema é a chave para liberar a promoção que você está precisando. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, a gente, ao invés de vencer os desafios e encarar os desafios, a gente fica como esse povo aqui, bom em desculpas. Mas o povo isso... realmente a promessa é boa, mas você não sabe o que aconteceu na minha infância, você não sabe o que fizeram comigo no verão passado, você não sabe como está a minha conta bancária. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando para homens aqui, então eu quero ser bem direto. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Aleluia. Você vai ficar dando desculpas cada vez melhores. Mas eu quero lembrar para você nessa noite, a terra é boa. Aleluia. Caleb ouviu toda aquela murmuração, aquela intimidação com os desafios. Talvez você até tenha começado no caminho certo, você recebeu a profecia e agora você começou a planejar, mas você ficou tão mergulhado nos planos, esqueceu da palavra de Deus, esqueceu do Deus quem falou, e aqueles planos ficaram como desafios grandes demais para você, porque tudo que a gente foca se expande para a gente. E eu quero lembrar você como Caleb fez. A Bíblia diz no versículo 30, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu quero dizer para você, é certo que vai acontecer na sua vida. Você só precisa subir animosamente, não se intimidar pelos desafios, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você veio para ver uma placa estampada a 10 quilômetros. Está bem pertinho, vai acontecer. Diga mais uma vez, vai acontecer. Agora, primeiro ponto, planejamento e preparação. Diga comigo, planejamento e preparação. Segundo ponto, não se intimidar com os desafios. Diga comigo, não se intimidar com os desafios. Terceiro ponto, não se envolva com as pessoas erradas. Deus falou, e agora? Primeiro, planejamento e preparação. Segundo, não se intimide com os desafios, são grandes mesmo. Se não fossem, você faria sozinho, é por isso que foi Deus quem mandou você fazer. Terceiro, não se envolva com as pessoas erradas. Olha o que aconteceu aqui no versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Preste atenção nesse detalhe. Os homens que tinham ido com ele. Os homens que tinham ido com ele. Ou que algumas versões encontra os homens que subiram com ele. Eu quero dizer para você algo, é uma chave para a sua vida. Nem todo mundo que vai com você crê com você. Nem todo mundo que está junto com você está crendo exatamente como você. Aleluia. E você precisa entender isso, saber quem são essas pessoas. Alguns vão até levar você para longe da promessa. Vamos ler mais. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Esse relatório contaminou uma geração inteira. Agora, o mais interessante é que eles espalharam um relatório negativo. Mas preste atenção. Esse relatório negativo
não era um relatório mentiroso. Era um relatório ruim. Mas não eram mentiras que estavam sendo ditas, eram fatos. Eram estatísticas. O que eles falaram aqui era um fato, eram gigantes. Mas Jesus não disse: conhecereis os fatos e os fatos vão libertar você. Os fatos podem estar mostrando uma coisa, mas tem uma verdade. E quando os fatos encontram a verdade, os fatos precisam se alinhar à verdade. Porque os fatos foram moldados por causa dessa verdade que é eterna e imutável. O mundo visível foi feito daquele que não se vê. Jesus não disse: conhecereis as estatísticas, e as estatísticas vão libertar você. Mas, pastor, estatisticamente, as pessoas que começam nesse empreendimento, nesse momento, mas Jesus está dizendo: eu quero que você vá para o mar alto, no momento que não se pesca, no lugar que não se pesca, e lance as redes. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Estatísticas dizem que não é o melhor momento, que eu estou cansado, tecnicamente não seria a melhor forma de fazer, mas porque o Senhor está falando, debaixo de uma palavra profética, eu vou combater firmado nela. Aleluia. A Bíblia fala de uma mulher que havia 18 anos estava encurvada e não podia se endireitar. Isso era fato. Só que quando Jesus encontrou aquela mulher, ele não falou os fatos, ele falou a verdade. Ele olhou aquela mulher e ele disse: mulher, tu estás livre. Aleluia. E imediatamente, quando os fatos se encontraram com a verdade, os fatos precisaram se alinhar. Talvez você tenha sido contaminado com muitos fatos que estão dizendo: olha, mas nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós estamos no meio de uma crise, mas nós estamos no Nordeste, mas nós estamos no interior, mas eu moro no bairro tal, mas eu só estudei até tal série, mas a minha família só veio de tal lugar. Você quer que eu esqueça de onde eu vim? Eu quero que você se esqueça das coisas que para trás ficaram e avance para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Deus. Que você lembre da promessa, que você comece a largar um pouco essas coisas do passado. Então, aqui eles se envolveram com as pessoas erradas. Olha qual foi o resultado. Versículo 1 do capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando você começa a se associar com as pessoas erradas, primeiro você vai trazer um relatório negativo sobre a promessa. Depois você vai começar a murmurar com a promessa. Depois você vai começar a combater aqueles que falaram a promessa. E por último, você vai planejar com aqueles que querem voltar para o lugar de antes da promessa. É melhor você cortar esse ciclo agora mesmo. Pastor, mas se eu deixar essa pessoa e eu magoar essa pessoa? Eu pergunto a vocês: se você não deixar essa pessoa e magoar o seu destino, vai ter algumas pessoas que, se elas não forem obedientes e não se alinharem com a visão que Deus tem para a sua vida, você vai precisar mesmo cortar a convivência. Não se preocupe, eu não estou procurando muitos améns nessa noite. Amém, amém, amém. Aleluia, eu vim aqui para confrontar mesmo você. Aleluia. Então diga comigo: primeiro ponto, planejamento, preparação. Segundo ponto, não se intimidar com os desafios. Terceiro ponto, não se envolver com as pessoas erradas. Quarto ponto, misturar diariamente fé à promessa. Misturar diariamente fé à promessa. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 13, mais uma vez, e versículo 30. Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos.
Tem momentos que mostram que eles rasgaram as vestes. O que é que isso quer dizer? Todas as vezes que tentavam contaminar ele com incredulidade, ele tinha que dar uma resposta à altura com a palavra da fé. Você não pode deixar as pessoas contaminarem você com um relatório negativo, sem lembrar mais uma vez as palavras que Deus tem dito ao seu respeito. Aleluia! Você precisa misturar diariamente fé a cada profecia que você recebeu. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 4, versículo 1. Queria chamar os músicos aqui para a gente ter a impressão que está acabando. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vós pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Nós, porém, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando, a minha e a sua Bíblia está dizendo, que a palavra que eles receberam não aproveitou, porque eles não misturaram fé com a profecia. E se você estiver recebendo todas essas palavras, e você sair por aquela porta decidindo que não vai misturar fé, as palavras proféticas que Deus te deu, você só ouviu uma palestra essa noite. Mas se você decidir, eu vou misturar fé diariamente a cada uma das profecias que eu já tenho recebido, meu irmão, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui alinhado, sabendo que aquela placa está perto. Aleluia! Aleluia! Ela está bem na sua frente. Quinto ponto: mantenha a perseverança. Mantenha a perseverança. Diz em Hebreus no capítulo 10, versículo 35. Aleluia! Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Tem alguns que chegaram aqui e eles já estavam marcando algumas promessas. Eu acho que não é para mim essa coisa toda. Entrou o ano, saiu o ano, e as profecias elas não se cumpriram. Mas o Senhor está dizendo, não abra mão da confiança. Ela será ricamente recompensada. E Ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu gosto da versão revista e corrigida que diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pastor, eu já fiz tudo, todos aqueles outros passos que você falou. O que é que eu preciso fazer agora? Perseverança. Mas por que perseverança? Ele continua falando. No versículo 37 ele explica o porquê dessa perseverança. E o porquê de eu estar lendo para você que você precisa perseverar. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Diga comigo, em breve. Muito em breve vai acontecer. Aleluia. Eu quero que você lembre das suas promessas, não é das minhas. Lembre, faça a imagem na sua cabeça. Alguns já receberam imposição, irmãos. Alguns já receberam palavras deste púlpito aqui. Alguns já receberam palavras no secreto, orando na sua casa. Eu quero que você lembre agora. Eu quero que você faça a imagem e que você ouça o Senhor dizer, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Mantenha a perseverança. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 11, que Jesus certa vez falou a respeito de Lázaro, quando disseram que ele estava doente. Eu irei e vou curá-lo, foi o que Jesus falou. Tinha uma promessa de Jesus. Eles se apegaram àquela promessa, só que Jesus demorou na visão deles. Lázaro morreu. Algumas vezes você pode pensar que os planos simplesmente acabaram, mas eu quero dizer para você
Ainda que cura não tenha chegado, ressurreição vai acontecer. Ah, mas eu achei que esse emprego ia melhorar e agora eu perdi o emprego, então veio melhor para você. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, as pessoas diziam: Lázaro já morreu. Perdeu tempo, chegou tarde. Mas Marta, por mais que tenha reclamado, por mais que tenha murmurado, não correu de Jesus, correu para Jesus. E aí nós fechamos com o sexto ponto. O sexto ponto é: mantenha o relacionamento com Deus. Mantenha o relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quanto tempo faz, não é para você correr de Deus, é para você correr para Deus. Porque presta muita atenção, se você esquecer tudo que eu falei essa noite, eu quero que você lembre dessa frase: o propósito da promessa é o relacionamento. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouquinho. O anjo disse a João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Jesus é o centro de tudo. O propósito da promessa é o relacionamento. Todas as vezes que Deus promete algo para você, todas as vezes que Deus profetiza algo, não é só porque Ele quer fazer. Porque se Ele só quisesse fazer, Ele iria lá e faria, pronto. Você não precisava de profecia, você está andando e de repente, pum, aconteceu. O que é isso? É uma promessa que eu tinha para você e eu quis que acontecesse. E aí você ia andando e pum, aconteceu. O que é isso? É uma outra promessa, um outro milagre que eu tinha agendado para você e aconteceu. Mas por que Ele antecipa? Por que Ele diz antes? Todas as vezes que Deus profetiza algo para você, é o Senhor dizendo: filho, eu tenho algo para fazer, então fica pertinho de mim. Não é só fazer. Se Deus não quisesse relacionamento, Ele faria as coisas sem avisar. Mas Ele está falando isso hoje para você, não é só porque Ele quer que aquela profecia que Ele já falou se cumpra. É porque Ele está dizendo: filho, fica perto de novo. Fica perto de novo. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 33, e eu creio que essa é uma noite de chamar pessoas para perto. Nós vamos encerrar essa noite com consagração. Nós vamos encerrar essa noite lembrando do que a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3. E eu quero que você abra comigo. A Bíblia diz o seguinte: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, ocultas. Mas veja, não é que Deus escondeu de você, Deus escondeu para você. Não é que Deus escondeu isso aqui de você, está escondido para você não ver. Não, não. Deus escondeu nele. E aí Ele está dizendo: está aqui escondido para você. Vem para mim e eu quero te mostrar aqui coisas grandes e ocultas que você não conhece. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração de homem algum. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é isso? É acontecerem coisas com você que pessoas vão dizer: eu nunca ouvi falar de algo acontecer desse jeito. Coisas que ouvidos não ouviram. É alguém dizer: eu nunca vi acontecer desse jeito. Coisas que olhos não viram. É alguém dizer: eu nunca imaginei que Deus podia agir desse jeito na vida de alguém. Coisas que jamais penetrou no coração de homem algum. São as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam. 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 Tem alguém que ama o Senhor nesse lugar? Para aqueles que o amam. Eu não estou informando você. Eu quero inspirar você debaixo de inspiração do Espírito Santo. Para aqueles que o amam. O Senhor está chamando você para perto. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Porque Ele está aqui. O Rei está nesse lugar. E Ele quer relacionamento. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 4:
Desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha o propósito da promessa: para que você se tornasse participante da natureza divina. Relacionamento. E o Senhor está dizendo: eu só estou te lembrando, filho, porque eu quero você perto de novo. Aleluia! Aleluia. Ah, mas o mar não está para peixe, mas Jesus está no barco com você. Aleluia! Aleluia. Presta atenção nisso, nós vamos orar. Paz não é a ausência de algo. Quando esse problema passar, eu vou ter paz. Quando essa situação mudar, eu vou ter paz. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz não é a ausência de algo. Paz é a presença de alguém. Amém. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. Ainda no meio dos problemas, ainda sem ver a promessa se cumprir, porque o mais importante não é a promessa, o mais importante é aquele que prometeu. Aleluia! Deus falou para Abraão, presta muita atenção nisso: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não mostrou a terra. Ele disse: eu vou mostrar a terra. Senhor, eu vou sair para onde? E era como se Deus estivesse dizendo: filho, eu não quero que você saia por causa da terra. Eu quero que você saia porque eu estou dizendo. Amém. Você não vai sair por causa do destino. Você não vai sair porque a terra de Canaã é boa. Você vai sair porque quem falou foi Deus. Aleluia! Porque o propósito da promessa é o relacionamento. Amém. Deus falou a Moisés: vai e possui a terra de Canaã, o meu anjo vai adiante de você. E ele disse: Senhor, se for só com um anjo, eu prefiro ficar no deserto contigo do que em Canaã com um anjo. Porque o relacionamento é o mais importante. Amém. Desfruta do relacionamento na jornada. Aleluia. Ele já está em você agora, não é quando a promessa se cumprir. A presença você já desfruta agora, não é quando você chegar lá. Chegar lá pode até trazer realização, mas a alegria tem que estar na jornada. Aproveita a estrada, aproveita o caminho. Feche seus olhos. Tem pessoas que precisam adorar aqui como há muito tempo não adoravam. Esquece um pouquinho do relógio, querido, você veio para uma conferência. Não é um culto tão típico assim. Então, já que você já se inscreveu, mergulha na proposta de Deus para esse evento. Esquece um pouquinho agora de quem está do teu lado. Deus está te chamando para relacionamento. Vai, fecha os teus olhos, esquece agora de todas as outras coisas. E lembra daquele que chamou. Ele está dizendo: está perto, está perto, mas aproveita o caminho comigo. Ele está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui.